No primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia registra um momento, um período da história em que o povo de Israel, o povo de Deus, estava precisando limpar a casa, olhar debaixo do tapete, debaixo da cama. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você tem uns minutos, eu tenho algo de Deus para iluminar o seu dia, a sua semana e a sua vida. No primeiro livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 4, a Bíblia registra que o povo de Israel entra em guerra com o povo filisteu. E nesse primeiro momento, o povo filisteu dá um prejuízo, dá um trabalho para o povo de Israel. Aproximadamente 4.000 israelitas mortos. O povo de Israel, sem entender muito bem o que estava acontecendo, falou: manda chamar a Arca da Aliança, manda trazer. O que era a Arca da Aliança? Era a própria presença de Deus no meio do povo. Então o povo de Israel queria que Deus estivesse ali com eles no acampamento. Hofni e Finés, os filhos de Eli, vão lá, trazem a arca para o meio do povo de Israel. E a Bíblia conta que o júbilo foi tanto que a terra temeu. Os filisteus começaram a perguntar: o que aconteceu? Eles acabaram de ser derrotados e estão gritando, estão tão animados. Então a Bíblia fala que o povo de Israel, animado e motivado, e o povo filisteu completamente preocupado. A guerra recomeça e você já sabe o que aconteceu. Aproximadamente 30.000 israelitas mortos? Como assim? A Arca da Aliança tinha acabado de chegar, uma derrota vergonhosa, morte do corpo sacerdotal, e o povo filisteu ainda levou a Arca da Aliança lá para o acampamento deles. Aí o povo de filisteu começa a ter um pouco de dor de cabeça, começa a ter um problema por ter pego aquilo que não lhe pertencia, aquilo que pertencia ao povo do Senhor. O Senhor manda praga, o Senhor manda alguns problemas e eles falam: cara, a gente precisa se livrar disso, vamos devolver isso para o povo de Israel. Em 1 Samuel, no capítulo 7, a Bíblia registra esse momento que a arca chega no povo de Israel. Mas aí Samuel, o profeta Samuel, faz o seguinte: reúne toda a casa de Israel e fala: olha só, a Arca da Aliança voltou, a presença de Deus voltou, mas a gente precisa limpar a casa. A gente precisa tirar aquilo que está no nosso meio e que o Senhor sabe que não deveria estar. No versículo 3, ele fala: se vocês vos converterdes de todo vosso coração a Deus, então tirai do meio de vocês os deuses estranhos e Astarote, limpai o vosso coração, preparai-vos, servi somente a Ele, então Ele vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Quando a guerra recomeça, enfim, o povo de Israel tem vitória contra o povo filisteu. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sabe, a Bíblia e a vontade do Senhor é muito clara quanto ao que o Senhor espera do nosso relacionamento com Ele, que é um relacionamento íntegro, é um relacionamento total e é um relacionamento exclusivo para com Ele. Jeremias capítulo 29, versículo 3, a Bíblia fala: me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o Senhor fala sobre o maior mandamento e como nós devemos amar a Ele, Ele não só fala de um amor de coração, força, alma e entendimento, mas Ele fala sobre um amor de todo o coração, de toda a força, de toda a alma e de todo o entendimento. Nós podemos amar ao Senhor com o nosso coração, força, mente, alma, entendimento, só que nós podemos fazer isso sem integridade, sem exclusividade. O que o Senhor está falando, não. O amor que vocês têm que ter para comigo é de tudo aquilo que vocês podem me oferecer. Mateus capítulo 13, versículo 44, a Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que, tendo achado um tesouro escondido no campo, ele vai e vende tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele julgava e achava importante, por causa daquele novo tesouro que ele encontrou. Será que nós temos tratado assim a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele, o nosso coração, a nossa casa, onde o Senhor tem habitado? Será que há algo da nossa vida ainda que vem do passado, que nós já deveríamos ter tirado? Que assim como o povo de Israel, que estava aparentemente bem com o Senhor, mas que tinha algumas coisas ocultas, algumas coisas escondidas, e que o Senhor, que sonda todo o coração e toda a vida, sabia que estava lá? Eu quero te fazer refletir e pensar hoje que talvez existam coisas na nossa vida, coisas que estejam entre nós e o Senhor, que estejam atrapalhando o nosso relacionamento e a nossa vida com Ele. Será que nós temos dado a devida importância a esse relacionamento? Será que a nossa casa verdadeiramente está limpa? Segundo o livro dos Reis, a partir do capítulo 12, a Bíblia conta a história de alguns reis que fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Mas como um texto padrão, ela diz que eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, tão somente não removeram os altos. O que eram os altos? Era exatamente aquele lugar onde o povo ainda adorava outros deuses, ainda acendia incenso a outros deuses e se dobrava perante as imagens. A Bíblia fala que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, tão somente não removeu os altos. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, tão somente não removeu os altos. Jeroboão fez o que era reto aos olhos do Senhor, tão somente não removeu os altos. Mas segundo Reis, no capítulo 18, a Bíblia fala que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, removeu os altos, destruiu as colunas, quebrou a serpente de bronze, a qual o povo deu o nome de Neustã e a adorava. E a Bíblia fala, lá na frente,
que nem antes nem depois de Ezequias houve um rei semelhante a ele e que fez o que ele fez. Quando nós olhamos para isso, a Bíblia fala mais à frente que não houve um rei, nem antes nem Ezequias, semelhante a ele e fez o que ele fez. Quando nós olhamos para isso, a gente observa que aqueles caras, eles fizeram sim o que era reto aos olhos do Senhor, mas eles não limparam a casa. Aqueles caras fizeram aquilo que agradava ao Senhor, mas não tiraram aquilo que precisava ser tirado. E quando nós olhamos para isso, a gente entende claramente que o Senhor requer algo exclusivo e íntegro nosso. A gente precisa, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo e quando a gente decide adorar, tirar aquilo que não pertence a Ele, limpar a nossa casa para que só haja Deus e que só haja Jesus no nosso coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Algumas pessoas têm tentado caminhar e seguir a Cristo sem que tudo seja feito novo, sem que haja e que nasça uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, versículo 7 e 8, ele diz: porque aquilo que eu achava lucro, eu considerei como perda por amor a Cristo. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo, o qual eu perdi todas as coisas e as considero refúgio, eu as considero lixo para ganhar a Cristo. Quando nós ganhamos e recebemos a Cristo, nós limpamos a nossa casa, nós tiramos aquilo que precisava ser tirado e nós verdadeiramente entregamos toda a nossa vida ao Senhor. O filme Quarto de Guerra, ele tem uma frase que eu gosto muito, quando ele diz que não existe lugar no trono do nosso coração para nós e Deus. É só dele o lugar. Assim como não existe lugar no nosso coração para nós, Deus, nem outra pessoa, nem outra coisa. É exclusivo e é total do Senhor. Então, a sua casa está limpa? Você conhece alguém que está precisando limpar a casa? Se você acha que esse vídeo pode abençoar alguém, compartilha, cara. Deixa Deus te usar, que esse vídeo toma as redes sociais e que algumas pessoas possam ter a casa arrumada, que algumas pessoas possam ter a sua vida arrumada, porque o Senhor só age e Ele só está onde Ele é íntegro, onde Ele é exclusivo e onde o amor a Ele é maior do que o amor a todas as coisas. Então, até semana que vem, que o Senhor te abençoe muito, que essa palavra possa te abençoar. Nós temos um encontro na quarta-feira que vem. Compartilha esse vídeo, deixa Deus te usar. Grande abraço e até a próxima.